do paciente. Culpa exclusiva como? Por condições pré-existentes do organismo dele, patologias anteriores, comportamento anterior, conduta de ingestão de álcool, de cigarro, outras drogas anteriores que influenciaram naquilo, condições concomitantes ou até posteriores, o paciente não observar a conduta medicamentosa, a conduta da dieta, repouso, atividade física e por aí vai. Como eu falei, você faz a cirurgia, o paciente pega e leva para casa e cuida dela ou não. Agora, há casos que realmente a culpa é do médico. O Zilei não está vendo a fotografia, não é, Zilei? Ele fez aí uma mamoplastia e os seios ficaram estrábicos divergentes, né? Mas para os olhos dele, no olhar dele, ficaram totalmente simétricos aí, né? O cirurgião plástico está perfeito aí. Então tem casos que eu já falei, alguns casos grosseiros aí, que realmente houve a culpa. E quando a gente fala em culpa, gente, nunca é intencional. Se for intencional, se o médico desejou produzir aquele resultado, aí nós vamos para a esfera criminal do dolo. É a vontade direcionada para o resultado específico que ele quis produzir. Aí é dolo. Quando nós somos em culpa, nunca é intencional. Você sempre agiu com a melhor das vontades. Todavia, deixou de observar alguma regra básica da literatura médica ou extrapolou alguma regra básica que você não poderia ter ultrapassado. Ou a negligência e imprudência, ou se aventurou a fazer um procedimento para o qual você não tinha o treinamento adequado e expôs a vida e a saúde do paciente em risco. E quando você fez isso, você assumiu a responsabilidade de produzir o resultado. Embora você não desejou o resultado, você assumiu a responsabilidade. Eu passo com o meu carro a 120 por hora em frente a uma escola primária. Eu não quero atropelar nenhuma criança. Não quero, mas eu assumi a responsabilidade. Se alguma criança atravessar a rua correndo e eu atropelar, embora eu não tenha desejado, eu assumi a responsabilidade, assumi o risco de produzir aquele resultado. E aí o judiciário certamente vai me condenar. Nós já estamos chegando ao final, tá, gente? Bom, medidas preventivas, gente. Então, primeira coisa é isso, observar a literatura. Não vá fazer experiências. Tem uma coisa nova lá na Finlândia, agora tem um procedimento novo, parece que é 100% seguro, é maravilhoso. Enquanto não estiver consagrado na literatura, a sociedade de especialidade, o Conselho Federal não aprovou aquele procedimento, não se aventura em fazer, gente. Não se aventura. Dá sorte ao azar. Então, se balize sempre. Na dúvida, seja humilde, consulte um colega, consulte um especialista, ouça uma segunda opinião. E agora, pelo Código Civil vigente desde 2013, é um direito absoluto do paciente a segunda opinião. Pelo Código Ético que está vigindo desde 2010, está lá, o paciente tem direito a uma segunda opinião. Então, ouça uma segunda opinião. Doutor André estava conversando aqui antes de começar a reunião, e eu fiquei emocionado, foi uma coisa tão bonita. Ele falou assim: olha, quanta coisa eu aprendo com os meus pacientes. Ontem mesmo, ouvindo um paciente me contou uma história aqui, que ele aprende com o paciente. Então, como é bonito, a maioria dos processos, gente, muitos vem pela arrogância do médico. O médico não ouviu o paciente. E o paciente, às vezes, só precisa ser ouvido. Precisa que o drama pessoal dele seja valorizado. Temos homeopatas aqui? Não. É um homeopata? Por que a homeopatia funciona, gente? Porque a consulta dura 2 horas, 1h30. Então, pode dar qualquer pagelança para o paciente depois disso, qualquer chá, que ele vai estar curado, ele só queria ser ouvido. Ele precisava contar a história, o drama pessoal dele. E eu recomendei por Lucas ler um romance, acho que vários já leram aqui, Médico de Homens e de Almas, que é a história de Lucano, o apóstolo, o evangelista Lucas. Você já leu? Médico de Homens e de Almas. Então, quando aquele médico africano dá a lição a Lucas, ele diz assim: quando um rim está doente, o organismo todo está doente. Quando o fígado está doente, a alma está doente. Então é ver o paciente como um ser humano completo, músculos, nervos, carne, ossos,
coração, alma, espírito, e valorizar isso. Então, a profissão dos senhores foi desumanizada ao longo do tempo, mercantilizada. Colocaram tantos gigolos, rufiões entre o médico e o paciente, tanta gente ganhando dinheiro entre vocês e o paciente, e afastando cada vez mais, e cada vez uma especialidade. Tem até aquela piada do especialista em testículo direito, né? Então, quanto mais você afina essa especialização, você vai passar a ver não mais o otorrino, vai passar a ver só o ouvido do paciente e não o resto do organismo dele. Então, valorizar o paciente, ter humildade, tratar o paciente como ser humano com carinho, com respeito, em igualdade, ninguém é superior a ninguém, todos viemos ao pó e a ele voltaremos. Essa é a única verdade absoluta, né? Então, tratar ele como ser humano e valorizar a história dele. Eu ouço muito nos conselhos o pessoal falar da relação médico-paciente, e tem que ser valorizada. Eu só não quero iludir os senhores e as senhoras que uma boa relação vai evitar o processo, ela vai amenizar e vai afastar mais a possibilidade de haver um processo, mas nada, assim como a laqueadura, não é 100% seguro. Separa de um sapo, de um cafajeste e por aí vai, gente. Então, mas tem que preservar essa relação, ser amigo do paciente, valorizar, sobre o que o senhor falava, doutor André, aprender com o paciente. Achei bonito isso. Se o senhor me permitir, eu vou usar esse seu ensinamento a partir de hoje, viu? Bom, gente, e o motivo que o Renato me chamou também aqui hoje, e a partir desse momento eu até me declaro 100% suspeito, certo? Para falar do assunto que eu vou falar agora. E sou suspeito porque é um produto que eu criei lá em 2000, e eu tenho certeza que um dia o Conselho Federal de Medicina vai me dar uma honra, um mérito, uma medalha por eu ter criado esse produto. Isso eu já falei para o Roberto Dávila algumas vezes. Desde 1986 chegou ao Brasil o tal do seguro de responsabilidade civil profissional para profissionais de saúde. E os conselhos regionais de medicina, na época, à exceção do Mato Grosso, que era o Dr. Gilberto Pinto, presidente, e de Manaus, que era o Dr. Salvador, faleceu no passado o presidente, todos os demais conselhos sempre se posicionaram contra o seguro de responsabilidade civil. As associações médicas, os sindicatos se posicionaram contra. Eu não quero morrer, vou morrer um dia, quanto mais retardar melhor, mas tenho um seguro de vida. Ninguém faz seguro de vida para morrer, ninguém faz seguro de saúde para ficar doente. Faz para ter a certeza de não perder o nosso patrimônio quando acontecer o infortúnio. Então a questão do médico de seguro deve ser, hoje eu vejo como uma coisa totalmente necessária e inevitável. Não tem por onde fugir. E eu vou mostrar por quê. Todo mundo tem automóvel aqui, né? Todos têm seguro no automóvel? Alguém não tem seguro no carro? Então eu vou mostrar aqui, passa para nós aí, Renato. O Audi A3, a sinistralidade dele é 0,9%. Para cada 100 Audis A3, 0,9 são furtados ou roubados no Brasil. Dados da SUSEP. Pode passar. E por aí vai. O Cinquecento, 0,1, gente. Menos de 0,2% de sinistralidade. Vai lá. O seu está aí, o seu Rio Azul, Jaguar está aí também, viu? O Fiat Uno, 1,11, é um dos mais furtados. Vamos lá. O Fusion, 0,67. Meriva, 0,7%. Tudo está no site da SUSEP, viu, gente? Honda Civic, 0,8%. A Tucson, 0,8%. Olha o Jaguar aí, 0,2%. Você ficou feliz agora, né? O Mercedes, 0,6%.
Corolla 0,5%, Hilux 0,5%. O Gol é o carro mais furtado do Brasil, 1,18%. Passa a próxima lâmina. O carro mais furtado é 1,18%. Os médicos, 7% respondem a processo. O que é mais importante? Segurar o seu carro ou segurar a sua profissão? Aí o doutor André vai me dizer, não, peraí, o seguro não é só contra roubo, é contra acidentes também, né? Aí a seguradora líder, no ano passado, morreram no Brasil 54 mil pessoas. 54.767. Todas as rodovias municipais, estaduais, federais, rua, beco, avenida, bicicleta, pedestre, faixa de segurança, condutor, passageiro, ônibus, caminhão, tudo deu 54 mil óbitos no trânsito. Homicídio no Brasil passa, Renato. Homicídio no Brasil, 56.337 no ano passado. Já é uma guerra civil, né? Nos nossos hospitais, só de infecção hospitalar, morreram no passado mais de 100 mil pacientes. Doutora Sheila, infecção hospitalar a senhora julga procedente ou improcedente? Sempre vai julgar procedente. Infecção hospitalar, o nome já diz, quem criou essa nomenclatura infecção hospitalar é infeliz, gente. Podia criar qualquer infecção hospitalar. O juiz não tem que provar mais nada. O município de Cabo Frio vai ser condenado, o paciente morreu de infecção hospitalar. Mais de 100 mil, gente. Isso é dado da Anvisa, não é meu. Então vou fazer uma conta rápida. 80 milhões de automóveis se envolveram em 54 mil óbitos. 6 mil hospitais se envolveram em mais de 100 mil óbitos só de infecção hospitalar. Se você somar isso, parada cardiorrespiratória, pneumonia, choque anafilático, choque hipovolêmico, onde é que nós vamos chegar? Nós temos 1.600.000 casos por ano de infecção hospitalar no Brasil. Mais de 100 mil mortos no ano passado. Não adianta você dizer para o juiz que lá no hospital tem uma bactéria que já está na 38ª geração, que não tem mais antibiótico no mundo para matar aquela bactéria, que ela está se fortalecendo, se renovando, coisa e tal, que o paciente que veio para o hospital já está debilitado, já está com a imunologia dele comprometida, e quando juntou esse paciente debilitado com aquela bactéria, ninguém segura. O juiz não quer saber, foi dentro do hospital, foi. A responsabilidade é do hospital. Então, gente, não é para alarmar, é para dizer, olha, tem cobra no gramado, tem cobras no jardim, tem serpentes na mata, não vá de sandália havaiana, põe uma bota de couro, até o joelho de preferência. Então, a gente se precaver, tomar essas medidas, e eu aconselho todos os senhores a contratarem um seguro de AVC profissional. A tranquilidade não tem preço, a paz de espírito não tem preço, e o valor de um seguro hoje é talvez mais barato do que o valor do seu carro. Lá como é que chama a cidade maravilhosa? Sinop, uma gerente da Unicred me dizia, pô, mas os médicos têm resistência a isso, coisa e tal. Eu falei, Ana Paula, o nome da gerente, a senhora vende seguro contra incêndio residencial? Claro que eu vendo. Qual foi o último incêndio que teve em Sinop, de alguma residência? Eu estou lá há 20 anos, não lembro de ter incendiado uma residência. Mas na sua agência tem 8 médicos com processo. Agência da Unicred. Então, gente, é a realidade, tem que se precaver. Não é para entrar em desespero, mas para tomar os antibióticos, fazer a conduta preventiva, a profilática, coisa e tal. Eu presido uma sociedade que chama Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Foi criada em 1998, agora 20 de setembro, completa 16 anos. Em 2000, nós criamos para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica um fundo prestamista para poder fazer face a esses eventuais danos. Então, esse fundo prestamista, o médico adere a esse fundo, tem uma contribuição mensal, e ele vindo a ser processado no CRM, no criminal, no civil, qualquer esfera, toda a defesa dele, o fundo patrocina. Médico, perito,
assistente técnico e até as custas processuais. Até a chefe do documento, o fundo paga para o médico. Se o médico vier a ser condenado até R$500 mil, pelo seguro, uma pólice coletiva por adesão, feita com a ACE, uma seguradora americana, lá nos Estados Unidos, que cobre até R$500 mil. Vocês viram que no Rio de Janeiro poucas condenações ultrapassaram esse patamar, né? Então, esse produto, qual é a vantagem para o médico? Em algumas especialidades fica um pouco mais caro que a seguradora ACE, que a Nobre, que a Excelsior, por aí vai. Na maioria ele é um pouco mais barato, mas o que vale nele é a defesa. Vocês viram que 43% dos médicos no Rio, os processos julgados procedentes. O médico é condenado, médico, hospital ou a clínica. Na ANADEM, que é essa sociedade, a nossa performance é de 82% de absolvição, só 18% de condenação. E mesmo esses 18% é a seguradora que paga. Não é, doutora Sheila, que os nossos advogados sejam melhores ou mais bonitos, mais inteligentes. Nós conduzimos o processo desde o primeiro dia até o último dia, sobretudo na condução da perícia. Você ganha o processo ou perde na perícia. Às vezes o paciente tinha razão e perde porque não fez uma boa perícia, ou o médico fez uma perícia conduziu melhor do que ele. Às vezes o paciente não tem razão e o médico é condenado porque a perícia foi mal feita. Então, o nosso índice dos nossos advogados é de 82% de absolvição. O perito custa em média R$10 mil no processo, assistente técnico uns R$5 mil. Isso o fundo paga também. Nenhuma seguradora paga liminar ou antecipação de tutela. É tipo aquele caso que eu contei de Tangará da Serra, Cuiabá, que a médica pagou R$518 mil ao longo de 11 anos. No Fundap, que é esse produto, a antecipação de tutela também é bancada pelo fundo. O médico não precisa desembolsar um centavo do patrimônio dele. Outra coisa importante é que não existe a figura da denunciação à lide. Na seguradora, o médico é obrigado a chamar a seguradora do lado dele para se defender. Aí a doutora Sheila perde aquela subjetividade, patrimônio do médico, todas as condições pessoais perdem. Tem o valor da pólice, e o valor da pólice objetivo é absoluto. Quanto é que é a pólice? É R$500 mil. Então, uma orelha vale 500 mil, uma perna vale 500 mil, um dedo vale 500 mil. É o que está na pólice. Então, perde a subjetividade. No Fundap não existe denunciação à lide. O médico faz toda a defesa dele através do corpo jurídico e, havendo a condenação, o fundo ressarce o médico, reembolsa o médico, antes dele pagar para o paciente, né? Fazer o reembolso dele antecipado. Então, essas são algumas vantagens. Nós podem consultar as seguradoras e tudo mais, eu só aconselho que os senhores façam, porque o CRM diz, não faça o seguro. O dia que tiver um processo, o CRM não vai bancar o seu advogado, o CRM não vai fazer vaquinha para te ajudar. Pelo contrário, vai abrir uma sindicância para saber se, além de tudo, não houve uma falha ética, vai querer te condenar pela falha ética também. Então, gente, a realidade é essa, é dura, não é amistosa, nós temos que nos adequar a ela. Esse é o recado que eu dou para os senhores e para as senhoras, com essa experiência de 20 anos de estrada. Eu nunca processei um médico na minha vida, um odontólogo, uma clínica e um hospital. Ninguém da nossa equipe pode ou está autorizado a processar médico, odontólogo, clínica ou hospital. Nós só trabalhamos na defesa. Até porque eu posso chegar todo dia na frente do juiz, do desembargador, do ministro, com uma tese sempre coerente. Eu não vou chegar hoje com uma tese azul e amanhã com uma tese rosa. Minha tese sempre tem a mesma cor, né? Então a gente adotou essa linha e só faz a defesa do profissional e das instituições hospitalares.